Oi pessoal, então nós estávamos no último vídeo falando sobre modelagem de florestas, medição de florestas, visando propor modelos de sucessão ecológica. Este programa é um programa que eu descobri em 2013, acreditem. Usei naquele ano, no ano seguinte, depois eu esqueci, fui relembrar agora que eu tinha alguns dados aí. E é um programa chamado Simple Light Interception Model, SLIM. Se vocês procurarem aí no Google, talvez encontrem versões mais recentes, possam brincar com ele. Ele era muito simples, na verdade, era uma espécie de Excel, em que você colocava as coordenadas x, y de uma árvore. Então imagina que você fez lá um quadradinho na mata, de 5 por 5 metros quadrados, e uma árvore estava 4.1 e, bom, 5 por 10, então, 7.1 metros. Aí você colocava a altura da árvore, o diâmetro da árvore, media a copa da árvore, né? Depois aqui você poderia colocar um atributo chamado porosity, ou seja, se é uma árvore semidecida, você poderia colocar 0,5. Se é uma árvore sempre verde, você poderia colocar, a espécie no caso, né, poderia colocar 0,9. E aí, você vai nos menus aqui do programa, não me lembro nem qual menu era, eu acho que era Trees. Ou não era Photolocation. Bom, não interessa muito, mas no MPhot, na verdade, aqui, ó, você pede para ele mostrar um ponto central aqui. Você escolhe o que será que está acontecendo em x igual a 5, y igual a 5 e z a 2 metros de altura, né? Aí tem outros parâmetros aqui e ele fazia uma espécie de hemisférica da floresta, mostrando quais árvores estavam mais perto, qual que era a porosidade das copas. Era muito legal esse programa, né? Depois tinha um módulo tridimensional que você poderia andar pela mata mesmo, simular como seria realmente a floresta em realidade virtual. Acho fantástico que há 12 anos atrás tenha sido feito um programa nesse nível. Também poderia mostrar um hectare inteiro de floresta, que são dados que vinham junto com o programa, numa floresta lá em Bornéu. Então você poderia mostrar a floresta em 3 dimensões e 2 dimensões como aqui, né? Ou o perfil vertical da floresta, que também é interessante para ver os estratos aqui, se é que isso aqui realmente existe, né? Por exemplo, tem um trabalho aqui, ó, estratificação, né, estratos da floresta, é útil, existe isso. Depois você poderia traçar linhas aqui, ó, e ele fazia o perfil só da linha, né? Uma faixa de 10 por 100 metros. Ó. Era um programa bem legal que eu já aprendi a mexer e estava interessado na luminosidade nas florestas na época, queria entender se era possível coletar alguns dados no campo e depois simular a floresta. Aqui está a parte legal, ó, que é florestas tridimensionais, né? Você poderia viajar aqui na mata. Então existem famílias aí de programas, como essa aqui também, né? Que pode não só coletar os dados como a gente coletou ali e mostrar, como também ela fatia a árvore aqui, ó. Uma fatia no topo, uma fatia no meio, quanto de luz entra, tudo isso já foi desenvolvido e é bastante interessante aí para entender florestas. Outras formas de se entender florestas. Nós temos aqui neste slide alguns conceitos, né, utilizados no entendimento de florestas. Por exemplo, a escola suíço-dinamarquesa de mensuração de florestas, representada por Josias Braun-Blanquet. Ele criou um conceito
que é o conceito de dominação, né? Por exemplo, se você vai num lugar e o lugar é dominado por uma espécie, você fala que a paisagem é dominada por Arrenaterum elatius, né? BRBL, tá? Em homenagem ao Josias aqui, ó, BRBL. Então ele pode chegar e dizer assim, você vai numa floresta e encontra muita quaresmeira, micônia ou tiburquina. Aí você caracteriza aquela sucessão florestal como tiburquina BRBL. É uma forma bem simples de você caracterizar florestas, mais simples possível, eu diria, né? Depois nós temos outras mensurações aqui, tá? Eu vou fazer um pequeno intervalo. Já voltamos para explicar melhor isso. Ok, então nós íamos ver aqui o índice de Sorensen, que nada mais é do que o QS, que vocês podem ver a fórmula bem aí em cima do vídeo, né? É 2C dividido por A mais B. C é o que nos interessa aqui, é o número de espécies compartilhado pelas amostras. Então você faz um trabalho em Itajubá, faz um trabalho em Santa Rita, e o número de espécies que é compartilhado, né, que acontece nos dois lugares, você coloca aqui. Multiplica por 2 e divide pelo total de espécies. É só isso, certo? E esse número compartilhado de espécies, ele tem um peso grande aqui no cálculo. Então o índice de Sorensen varia de 0 a 1. Tá? Quanto maior o valor, se não me falha a memória, mais espécies compartilhadas existem entre os dois lugares. Kizekanovski é um índice bastante parecido, só que considera também a abundância das espécies, não só o número de espécies. Então aqui, ó, é o número de espécies compartilhadas vezes o número de indivíduos. Tá? E aqui também o número de indivíduos. É mais interessante, né? Depois temos a dissimilaridade de Bryan-Curtis, que nada mais é do que 1 menos o QS que a gente acabou de ver como é que funciona. Paul Jacquard, um suíço, né, criou um índice que é quase igual ao de Sorensen, só que não tem o 2 vezes aqui a intersecção, né, dos conjuntos. Por exemplo, pela teoria dos conjuntos, matemático, né, teoria matemática dos conjuntos, esse símbolo aqui significa espécies compartilhadas entre A e B, e união significa o número total de espécies. Tá? É igual a outra fórmula, só que não tem o 2 aqui. Pronto? Passamos por essa área pequena, mas turbulenta. Então nós estamos aqui num terreno chamado fitossociologia. Eu só gostaria de falar para vocês que para que serve tudo isso? Para comparar comunidades, né? Eu quero saber realmente se o modelo de sucessão ele pode ser aplicado a uma comunidade e a comunidade seguinte só no termo de diversidade de espécies ou de abundância e diversidade. Se eu concluir que essas comunidades são tão diferentes, não há sentido aí em propor modelos iguais de sucessão. É uma forma de você fazer uma avaliação rápida. Você poderia aplicar modelos de sucessão tendo em vista quantas comunidades são parecidas em termos de números de espécies. Outros parâmetros que a gente pode calcular para comunidades vegetais são creditados aí aos alemães, né, Dieter Müller-Dambois e Henry Zellenberg. São raio-x de comunidades vegetais. Tá? Existem várias formas de você descrever uma comunidade vegetal, comparar com outra e perceber aí se elas estão em estágios sucessionais semelhantes. São cálculos adicionais aí ao G, que é a área basal da floresta. Aqui é um refinamento do que a gente viu até agora na aula 3, que eram os modelos matemáticos, que seriam úteis, né, os cálculos úteis para começar a modelagem matemática de sucessão florestal. Um pensamento que eu gosto muito é o pensamento do Pilar lá da URGS, né? Ele fala o seguinte sobre comunidades vegetais: o que vale mais a pena? Descrever detalhadamente poucas comunidades ou descrever rapidamente várias comunidades? Boa pergunta, né?
Não vou dar a resposta para vocês. A densidade de uma espécie, então. O que é densidade de uma espécie? Você fez lá 5 parcelinhas e a espécie apareceu aqui, ó, 2 aqui, uma aqui e uma aqui. Árvores, tá? Então a densidade é 4. Tá? Se essas parcelinhas perfazem a área de 1 hectare, a densidade vai ser 4 indivíduos por hectare daquela espécie. Fácil, não é difícil, né? Você pode fazer uma lista de espécies e as densidades delas gerais, né? A densidade relativa da espécie é o seguinte: você faz o número de indivíduos da espécie em questão por hectare, que é a vermelhinha com amarelo aqui, comunista no caso, que é MI, tá? E divide pelo número total de indivíduos de todas as espécies, tá? Isso vai dar, e multiplica por 100, né? Então divide o número daquela espécie, por exemplo, 4 dividido por 3, 6, 9, 12, 13, 14. É isso. Vezes 100 vai dar a densidade, né, ou abundância relativa daquela espécie em relação a uma porcentagem de quanto aquela espécie é abundante na comunidade. A dominância segue a mesma lógica, só que em vez de você colocar número de indivíduos aqui, você coloca o Gzinho, que a gente viu na outra apresentação, que era a área basal da sua espécie, né, π vezes o raio ao quadrado, ou π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4, se você utilizar diâmetro em metros, fica mais fácil, né? Dividido por somatório de todas as áreas basais de todas as árvores, vezes 100. Vai dar a mesma coisa aqui, só que a dominância. Lembrem da palestra 3 sobre como calculava as áreas basais individuais, vocês vão entender do que eu estou falando. Frequência. Fiz 3 parcelas, a espécie apareceu em 2, não interessando se era uma planta aqui ou 50 plantas, é só 0 e 1. A espécie aparece 1 ou a espécie não aparece, é 0. Então a frequência absoluta é 2 dividido por 5, porque apareceu 2 vezes a espécie em 5 quadradinhos, ou aqui no caso 3 quadradinhos, né? 2/3 seria 4/6, seria quase 80% aqui no caso, se fosse só aqui 3 quadradinhos. Tá? A frequência relativa é esse valor aqui, né? De frequência absoluta dividido pela soma das frequências absolutas de todas as outras espécies. Então são coisas bastante parecidas aqui. E você faz a lista das espécies com suas abundâncias, dominâncias e frequências. E faz um raio-x da comunidade aí, uma grande tabela que vai mostrar o que está acontecendo num lugar, daí você compara com outro, pode aprofundar aí depois modelos de sucessão para essas comunidades. Tem também o valor de cobertura, ou índice de valor de importância, mais antigo, que era nada mais do que a soma dos resultados, geralmente, se não me falha a memória, era relativos, tá? Você pode inclusive dar pesos. Eu quero descrever minha comunidade com valor de cobertura, por exemplo. Eu uso quem? Eu uso muito mais a dominância, que é a cobertura florestal, quanto aquelas plantas dominam a área, e uso talvez a densidade. Vou somando, ou ponho o peso 2 para dominância, ponho o peso 1 para densidade. Não gosto muito da noção de frequência, ponho o peso 0,03, por exemplo. Não dou nenhum peso à frequência. Então, espécies muito frequentes ficam reduzidas no meu valor de cobertura. Espécies que podem não ser tão frequentes, mas que cobrem bastante a área da floresta, em termos de copa das árvores, podem ganhar um peso maior aí nesse tipo de noção. Muito bem, agora a gente vai entrar na diversidade biológica, que é uma outra coisa interessante se tratando aí de modelos de sucessão. Então existem vários índices, gradientes, em escalas diferentes da paisagem, para avaliar o que é diversidade. Geralmente a diversidade é um cálculo feito em função de uma área, certo?
Então aí você está no cerrado, né? Trouxe seu cavalo e vai fazer um inventário aí por hectare do que ocorre de diversidade de espécies. Então a coisa mais comum que você pode fazer, mais simples, é o número de indivíduos dividido pelo número de espécies. Esse é o índice de diversidade mais comum que você pode ter. Né? Então, por que surgiram os índices de diversidade? Da onde que veio essa ideia? Né? Porque as comunidades, as florestas, elas podem ser muito diferentes em função do seu tamanho e de número de plantas, né? Então você faz essas correções, que são índices, para poder comparar florestas muito diferentes em termos de escala, né, ou tamanho de amostra. Mas eu alerto vocês que tenham cuidado com índices, tá? Sempre que você resume um grande conjunto de dados num único valor, você perde informação, isso é claro, né? Quem falou para nós sobre isso foi uma pessoa que trabalhou muito tempo com ecologia, que é o Peter Feisinger, que agora aposentou, né? Ele foi professor na Universidade de Colômbia, falava bem o espanhol e o português e dava cursos para nós em São Paulo sobre isso. Então imagine que você queira descrever uma pessoa, né? Fulano ou fulana é agradável, não bebe, não fuma, é simpática, tem 1,60 m, tem 50 quilos, é bonitinha. Beleza. Agora eu chego e falo, fulana é 1,2. Pô, louco, e agora? O que eu tiro de conclusão? Fulana poderia ser -1 até +2, e ela é 1,2. Então percebam como diminui, né, a informação que eu tenho quando eu reduzo tudo a um único número. Então ele sempre falava isso para nós. Usem todos os dados que vocês têm para entender a floresta. Não tentem resumir muitos dados para um único número, que vocês perdem muita informação. Dito isso, eu poderia até acabar a aula agora e não falar mais nada sobre índices. Mas deve ter algumas pessoas pensando assim, nossa, eu quero saber os índices mesmo assim. Então o que é diversidade? Nós vamos entrar lá. É o número de variedade de organismos em uma área. Tá? Em uma determinada área, geralmente pequena, se chama diversidade alfa. Tá? Se você for amostrando mais hectares aí, em diferentes florestas numa mesma região, a gente chamaria de biodiversidade beta. Tá? E a diversidade gama, ela é no nível mais regional, né? Riqueza ou variação entre paisagens. Tá? Então, quais são os aspectos da diversidade? Já vou falar para vocês. Então, nós vamos começar agora com o índice de Shannon, que é o índice mais conhecido aí, não significa que é o melhor, tá? Para calcular qual é a diversidade de espécies em uma comunidade vegetal, por exemplo. Ele pode ir de 0 até, não tem limite, tá? Quanto maior o número, mais diverso. Ele é calculado da seguinte forma. Depois eu vou mostrar lá no Excel. Esqueçam essa parte aqui, ó. Fica fácil de entender ele no Excel. Tá? Ele é o logaritmo de PI vezes PI. E você faz isso para a primeira até a última espécie. Tá? Mas o que é PI? PI é o número de indivíduos daquela espécie dividido pelo número total de indivíduos de todas as espécies na comunidade. Tá? Isso aqui nada mais é do que um sinal negativo. Então, se a comunidade tiver uma única espécie, como que fica PI? Se tiver 10 indivíduos de uma única espécie na comunidade, o número de indivíduos daquela espécie é 10 e divide pelo número total de indivíduos de todas as espécies. Como ela é única, também é 10, vai dar 1. Tá? Logaritmo de 1 é 0, então a diversidade é nula. Pronto. Curto e grosso. Agora, se a comunidade tiver um indivíduo de cada espécie, ó, 1/10 mais 1/10 mais 1/10,
vai dar a diversidade máxima aqui para 10 indivíduos totais amostrados. Tá? Depois nós temos o índice de Shannon corrigido, que ele é H', tá? Não é frango, tá? É H'. Ele é o índice original, nossa, agora não vou parar de ir, menos o número de espécies menos 1, tá? Dividido por 2n, certo? N, número total de indivíduos de todas as espécies. Bom, vamos ver no Excel que vai ficar tudo mais claro, que agora está completamente nebuloso, né? Esperamos que sim. Está gravando, que bom. Vamos supor, ó, Shannon, espécie, tá? Pensem mais nessa área aqui, ó. Pensem nessa área aqui, que eu vou trabalhar nessa área aqui, ó. Beleza, fui numa floresta e encontrei Anadenanthera, Campomanésia e Ouratia. 3 espécies de plantas, certo? Eu encontrei 16 pés de Anadenanthera, 17 pés de Campomanésia e um pezinho lá de Ouratia. Número de pés total, soma tudo 24, não é? O que é o PI? Vejam aqui, ó. PI é quantos indivíduos tinha de Anadenanthera dividido pelo número total de indivíduos de todas que tem ali. Pegaram a fórmula aí, ó. Pronto, Enter. Aqui para Campomanésia a mesma coisa. E para Ouratia a mesma coisa. Pronto. Logaritmo neperiano de PI. O que eu faço? Vou lá, ó, digito igual a ln de qual célula? Do PI, né? Era onde eu queria fazer. Vai calcular o logaritmo neperiano. Para a primeira, para a segunda, para a terceira espécie. Depois tem a outra parte da fórmula, que é PI vezes logaritmo neperiano de PI. Nada mais é do que essas duas aqui sendo multiplicadas. Quer ver? Ó? Pronto. Fiz para a primeira espécie, fiz para a segunda, fiz para a terceira. Somei tudo. Tá? Eu tenho o quê? A proporção de indivíduos de cada espécie em relação ao total de indivíduos expresso na forma de logaritmo. Certo? Aí, como esse valor não pode ser negativo, ele é multiplicado por menos 1 no começo da fórmula. Lembram disso? Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó, menos, ó. Aí vai dar o índice de Shannon daquela pequena comunidade 0,76. Então, para quem até esse momento que eu estou mostrando aqui falou, eu nunca vou conseguir calcular o índice de Shannon, é muito difícil. Não é, tá? Barbadinha, tá? Bom, e aqui tem o corrigido, eu vou clicar lá só para vocês verem o que faz, tá? Tinha 3 espécies, menos 1 é 2. Então é F8, quem é F8? É o próprio índice de Shannon, menos 2, dividido por 2 vezes o número total de indivíduos da comunidade. Fazendo toda essa coisa aqui vai dar 0,71, um pouco menor, né? Pronto. Aí tem outros cálculos. Vai mudando a comunidade, ó. Ah, aqui tem uma comunidade, ó. Que é aquele caso extremo que eu falei, ó. Eu coloquei as 3 espécies aqui, mas aqui são outras, ó. Tem uma sempre de cada. Olha como funciona. Qual é a chance de você encontrar 22 plantas? A primeira planta é uma Anadenanthera, a segunda é uma Campomanésia, a terceira é uma Ouratia, a quarta é uma, sei lá, uma Xilópia. Cada vez que você encontra uma planta na mata, ela é diferente, é uma outra espécie. E isso ocorre com todas as plantas que você encontrou. Aí você vai fazer os cálculos. Ó. PI vai ser número bem pequeno dividido por 22. Logaritmo neperiano dele. PI vezes logaritmo neperiano dele. E aí você vai somar tudo aqui e vai dar o índice de Shannon, 3,1. Alto, né? Bem alto comparado com o anterior. Então agora ficou, acho que mais fácil, né? Criar um entendimento aí
do que pode acontecer. E aqui é o que geralmente acontece nos levantamentos, né? Então 3, acima de 3, diversidade muito alta no índice de Shannon, certo? Analisando aqui mais um, ó. Índice de dominância de Simpson, tá? Para populações finitas. Na verdade, ele é bem parecido com o índice de Shannon, se a gente for analisar matematicamente. Só que, em vez de ser o número de indivíduos daquela espécie dividido pelo número total de indivíduos de todas as espécies, ele faz o número de indivíduos daquela espécie vezes ele menos 1, dividido pelo número total de indivíduos de todas as espécies menos 1 vezes n. Tá? E faz isso para a primeira até a última, o que é essa espécie. Tá? Então aqui a impressão que dá é que só está faltando um logaritmo, né? Se eu não estiver completamente enganado e maluco. Quando D aumenta, a diversidade diminui, certo? Então a diversidade é 1 sobre D aqui. Pronto, passamos por mais um terreno turbulento aí. Vou comentar mais um aqui, quero comentar mais um, que é o índice de PLO, né? Equitabilidade de comunidades. Tudo que eu estou falando aqui, você sempre faz para um levantamento numa área e depois compara com levantamentos em outras áreas, tá? Então nós temos aí o E, né, que é a equitabilidade de PLO, que é aquele H', né, que a gente acabou de ter calculado aí, que é o índice de Shannon corrigido, dividido pelo logaritmo neperiano do número de espécies. Simplesinho e bonitinho. Se ele tender a 0, a comunidade é dominada por uma espécie. Se ele tender a 1, a comunidade é balanceada. Tá? Pronto, mais uma pedra que a gente tirou do caminho aí. Bom, aqui estamos com outro conceito, que é uma outra forma de enxergar as comunidades. Você vai fazer aqui a espécie vai estar aqui nesse eixo, né? E aqui a abundância, né? Por exemplo, o número de indivíduos que tem da primeira espécie é um número bem alto, tá? Aí a segunda espécie tem talvez a metade dos indivíduos aqui, a terceira espécie tem só 1/3 de indivíduos, então tem só 3 espécies, a primeira com muito indivíduo, a segunda com a metade e a outra com quase nada. Isso é um tipo de comunidade em vermelho. Uma outra comunidade você pode ter, essa aqui primeira era a série geométrica, uma outra pode ter algumas plantas, espécies de plantas com muitos indivíduos, depois vai decaindo, mas existe um número bom de espécies com poucos indivíduos. Depois nós temos ainda essa curva aqui, o log normal. Tá? Bom, o que isso indica? Fica bem claro, né? Por exemplo, aqui, ó, tem 3 espécies, a primeira com muito indivíduo, outra com 1/3 e outra com quase nada. É uma comunidade pioneira, série primária. E aqui o que seria? Um número grande de espécies, algumas têm bastante indivíduos, outras, muitas, têm poucos indivíduos. Uma comunidade mais desenvolvida. Tá? Então você pode testar se a composição de espécies segue mais ou menos uma ordem em diferentes comunidades estudadas. Tá? São chamadas de séries geométricas, né? A primeira é a de Motomura, de 1932, que é essa vermelha aqui. Tá? Então uma espécie chega primeiro, pioneirona, restringe os recursos para as outras. E poucos fatores abióticos dominantes e baixa riqueza. Tá? Bom, essa é uma forma de enxergar. Outro desenho aqui mostrando exatamente isso está aqui. Ó. Aqui, na verdade, tem 4 modelos. Tá? Tem a geométrica em preto, tem a logarítmica, tem a varinha quebrada e a log normal. Cada uma tem um significado, algumas eu já falei e outras eu vou deixar só o nome aqui para vocês correr atrás e procurar na internet qual seria o significado delas. Tá? Então você tem espécie 1,
e a sua abundância, espécie 2 e a sua abundância. Como que você faz isso? Tá? Tem um grande número de indivíduos vinculado a um número, espécie 1, espécie 2. Como que eu faço agora um teste para comparar matematicamente se essas comunidades são diferentes, tendo os dados de cada comunidade? Ou como que eu vejo os dados da minha comunidade se ela se enquadra em um desses modelos teóricos? Há uma forma de fazer isso, certo? Eu já vou mostrar para vocês. Esse teste, ele é o teste da vodka, tá? Kolmogorov e Smirnov. Ele é utilizado para comparar tanto a forma, tá? Como as medianas das distribuições de frequências. Tá? Então ele busca qual é entre essas duas, ou entre essa e um modelo teórico, qual que é o edifício aqui, né, que é o número de indivíduos, dividir o número de indivíduos de uma dada espécie, por exemplo, que mais é diferente de um outro edifício aqui, tá? Essa chamada de frequência máxima. E cuidado aqui, né, vocês têm que utilizar a abundância relativa da espécie para criar essas distribuições de frequências e compará-las utilizando o teste inventado pelos russos aí. Tá? Vou mostrar para vocês no Estatística como a gente poderia organizar dados desse tipo. Dados daquele tipo que a gente tinha visto lá no gráfico, que no eixo X tinha muitas plantas e no eixo Y tinha o número de plantas e no eixo X as espécies. Tá? Então só vou fazer um momento aqui para buscar o gráfico novamente. Aqui está ele. Tá? Então aqui é o número de indivíduos, né? Abundância absoluta, e aqui são as espécies. Mas eu tenho que fazer o cálculo da abundância relativa, que eu já mostrei como é que faz há poucos minutos, e aí passar, se a abundância relativa da espécie for 15, por exemplo, por cento, eu vou colocar o número da espécie 15 vezes aqui, por exemplo. Tá? Espécie 1, ela tem 15 de abundância relativa. Aqui são outros dados, mas tudo bem. A espécie 2 aqui, por exemplo, ela tem abundância relativa 3, 6, 7, 8. Então aqui eu mudaria tudo para 2 e teria 8%. Tá? E claro, se eu usei 15% para a espécie 1 e aqui digitei tudo 2 e foi 8%, as outras várias, a 3 vai ter 7%, a 4 vai ter menor número, para formar essa figura aqui, por exemplo. Tá? E lá no final das contas, se eu estou realmente usando abundâncias relativas, quando eu somar quantas vezes o número 1 apareceu aqui, o número 2 apareceu aqui, somar tudo tem que dar 100, porque era abundância relativa. Nesse caso aqui, nessa coluna, é um trabalho que eu estava analisando dados há mais tempo, que não tem nada a ver com insetos aqui. E aqui eu usei abundância absoluta. Tá? E aí vai aqui, vocês podem ver, tem bastante espécie, 20 e poucas espécies. E aí eu quero utilizar o teste de Kolmogorov para ver se essa distribuição de frequência originada vai se encaixar em alguma distribuição de frequência teórica. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu quero ver os dados. Tá? Gráficos, bidimensionais e histogramas. Pronto. Qual é a variável? É a variável 1. Ok. Quantas categorias eu quero fazer? Aí é que eu tenho que usar a malandragem aqui, né? Era 24, se não me engano, espécies. E ele vai traçar a distribuição de frequência. Traçou. Tá? E aqui ele plotou o modelo normal, mas não me interessa esse modelo. Não quero saber. Quero testar outros modelos aqui. Então, será que aqui se enquadra em algum desses modelos teóricos? Tá vendo? Como até é parecido. Tem várias formas de eu ver isso. Uma é já clicando aqui
bem aí, ó. Se eu tenho como modificar aqui a normal, aí, ó, tem vários tipos aqui, ó, mas é só para enxergar por enquanto, tá? Será que é uma log normal? Uma geométrica, ó. Vamos ver onde ficaria aqui. Aí está a geométrica. Vamos ver a log normal. Propriedades, com a direita sempre aqui. Log normal, ok. Oh, aí está ela. Então aqui eu estou só mostrando graficamente, ó. Log normal. Como ela seria aqui. Para comparar, eu tenho que fazer um outro cálculo agora, que é comparar isso aqui que é observado em azul com modelos teóricos para esse tipo de dado. E aí nós vamos fazer o teste de Kolmogorov-Smirnov. Então eu vou aonde fazer o teste? Eu vou aqui, ó, em Statistics, Distribution Fitting, tá? E escolho qual que eu quero, tá? Vamos ver se ela é uma log normal? Vamos. Escolhi ela, dou um OK. Qual variável eu quero testar se ela é log normal? A variável 1. OK. Tá? Então, teste de Kolmogorov-Smirnov para testar se essa distribuição difere os dados observados de uma teórica log normal, cujo desenho teórico está aqui. Ó, tá? Então, será que essa comunidade é uma comunidade climáxica? Posso responder essa pergunta matematicamente, coletando os dados que eu acabei de apresentar para vocês. Olha que fantástico isso. Agora eu esperava os aplausos nesse momento. Não, falando sério agora. Número de categorias. O que eu coloco aqui? Eu vou colocar contínuo aqui, ó, tá? Depois eu vou ver se com categorizado ele vai rodar o teste também. Tem 20 espécies mais ou menos. Eu vou tentar aqui com o mesmo número de espécies, não sei se vai dar certo aqui, mas se não der certo, é só diminuir aqui que vai funcionar, tá? Pode ser que dê algum problema, vamos fazer e ver. Aí, ó, com o próprio gráfico talvez funcione, vamos ver. Ó, fez. Não foi o fim do mundo, ele fez. Aí, ó. Testei dados observados contra um modelo teórico, que aparece nessa linha aqui, tá? E lá está o resultado do teste, ó. O D, a máxima diferença positiva, que é a maior diferença que pode existir entre a linha e o edifício aqui, ó. Considerando todos os edifícios, qual seria o edifício aqui que está mais abaixo ou mais acima da linha? Se está mais acima, se não me falha a memória, é o D+, se está mais abaixo é o D-, do teste de Kolmogorov, certo? Aqui seria um D... Opa, só um pouquinho. Aqui seria um D+, ó, muito grande, que ele deve ter pego para fazer a estatística. E aqui tem um D-, ó, o prédio é mais baixo do que a curva, tá? Então essas são as formas de testar se o modelo teórico se enquadra em dados observados, tá? E esse D deu 0,08, que ele diz o seguinte: a minha distribuição observada difere do modelo teórico log normal com uma chance, uma probabilidade de erro menor do que 0,05 vezes 100, ou seja, menor do que 5%. Então, pelo teste aqui da vodka, sinto muito, esses dados observados não se enquadram numa distribuição gama, então essa comunidade não está na série que essa distribuição log normal, desculpa, eu falei gama, né, está dizendo que ela está. Com isto, nós chegamos a 40 minutos de uma aula bastante pesada, e as coisas, a partir de agora, nessas apresentações, tendem a ficar assim. Sinto muito para vocês aí, ou para alguns vai ser uma grande alegria, pois vai ser elucidado algumas coisas aí que sempre geraram dúvidas. Mas de qualquer forma, eu estou bastante cansado hoje fazendo essas coisas.
E eu vou descansar e vou encerrar a aula agora quando ficar no 40. Tchauzinho.